Tudo bom, pessoal? Vamos começar a aula agora com juros simples. É um assunto que é muito trabalhoso, certo? É fácil, porque a parte mais difícil em matemática é a interpretação de texto. Quando você pega juros simples, você vai ver que só existe 4 regras. Se você decorar as 4 regras, fica facinho, facinho. Praticamente tudo se resume a essas 4 regras. A gente vai resolver as questões aí, por exemplo, umas 10 questões, e dessas 10 questões, você vai ver que vai rodar, 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 e sempre vai tocar nas 4 teclas. Bora começar o assunto. Rapidinho, olha para cá para a tela. Juros é CIT sobre 100. Onde? Rapidinho, deixa eu trocar a cor. Juros sempre vai ser o quê? Dinheiro. Capital também vai ser dinheiro. É o valor que você está aplicando. Taxa vai ser em porcento, só que pode ser ao dia, ao mês, ao ano, ao bimestre, ao trimestre, ao quadrimestre e assim por diante. Tempo pode ser dias, meses, anos, bimestre, trimestre, quadrimestre. Pessoal, só existe uma restrição, olha para cá. Só existe uma restrição, onde a taxa e o tempo têm que andar juntos. É a única regrinha de juros. Se a taxa estiver em dias, o tempo tem que estar em dias. Se a taxa estiver em meses, o tempo tem que estar em meses. Se caso a taxa estiver em uma unidade e o tempo estiver em outra, é melhor, a maioria das questões, eu prefiro mexer no tempo. Então você tenta deixar o tempo igual à taxa. Como assim? Se a taxa estiver em meses, você vai pegar o tempo que está em 1 ano e 3 meses e passar tudo para meses. Você passando as duas para meses, só é jogar na fórmula. Esse juros simples, você não vai precisar dividir a taxa por 100, que a própria fórmula já tem ela dividida por 100. Olha aqui para a tela. Não é CIT sobre 100? Esse 100 que está aqui é da taxa. Então, você não vai precisar dividir por 100. Se ele botou 20%, você já coloca os 20% lá. Só existem 2 fórmulas de juros. Na verdade, existem várias. Só que a dos juros tem essa daqui, que é CIT sobre 100. E tem essa daqui, que é montante, que é capital, mais os juros. Lembrando que montante é tudo que tu tira do banco. Então, se tu estás tirando, montante vai ser dinheiro também. Certo? Voltando para o que eu disse agora para vocês. Vê só. Um ano tem 12 meses. Um mês tem 30 dias. Henrique, só que tem mês com 30 dias. Só que tem mês com 29, com 28, com 31. Pessoal, vocês vão trabalhar com mês comercial, certo? E um ano, como um ano tem 12 meses, cada mês com 30 dias, um ano tem 360 dias. Olha para cá, vê só. Pessoal, se você tem essas informações, você tem que um ano tem 12 meses, um mês tem 30 dias, um mês comercial. Cada ano com 12 meses, ano com 12 meses e cada mês com 30 dias, 12 vezes 30 daria 360.
Então, quando você precisar fazer alguma transformação, você vai fazer isso. Pega, troca as unidades, coloca a taxa e o tempo iguais, isso é jogar na fórmula, certo? Agora, lembrando, 4 regrinhas. Vou mostrar isso muito para vocês, certo? No meio das questões. Cuidado, se você souber essas 4 regrinhas, vocês vão ficar bem. Com isso aí, já dá para a gente começar a resolver as questões. Bora para a questão 1. Bora lá? Deixa eu só apagar aqui. Pessoal, a questão 1 diz assim: um capital de 100 mil rendeu 10.800 de juros em 90 dias. Quanto renderia em 12 meses a uma taxa mensal 0,1% maior do que a primeira? Calma, olha para cá, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Toda vez que eu dou aula para você, certo? O que é que eu digo? Pessoal, para aprender matemática precisa de 3 coisas. Sem essas 3 coisas você não anda de jeito nenhum. Ó. Organização, ler a questão pensando em matemática e tentar. Quando eu li essa questão embalar, terminei a questão, não entendi nada. Por quê? É muita informação. Então você tem que ler pensando em matemática. Como você sabe que a questão é de juros, comece já a separar as letrinhas. Como assim? Bora. Juros, capital, taxa e tempo. Não é juros simples? Então, um capital de 100 mil, um capital de 100 mil. Rendeu 10.800 de juros em 90 dias. Qual foi a taxa? Pessoal, vê só. Juros não é CIT sobre 100? Só que esses 90 dias tá bem bonitinho aqui. Tu pode transformar em meses. Divide ele por 30. Então, 90 dias é a mesma coisa que o quê? Isso, 3 meses. Logo, juros é 10.800. Capital, 100 mil. A taxa é o que eu quero. No tempo de 3 meses sobre 100. Olha para cá. Agora, a bronca não é... Foi o que eu disse para vocês. Juros simples é tranquilo. Agora, cuidado, porque juros simples, a grande bronca dos alunos está sendo a simplificação. A maioria dos alunos sente dificuldade na simplificação. E qual é a regra da simplificação? Bota isso na sua cabeça. Só existe dois cantos para que você pode simplificar. Qual seria? Primeiro, seria a multiplicação. Segundo, seria na igualdade. Como é que eu simplifico na multiplicação? O de cima com o de baixo e o de baixo com o de cima. Sinal de igualdade é o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Henrique, como assim? Calma, deixa eu só copiar essa regra para tu. Colocar aqui, ó, até de vermelho. Regra de simplificação. Certo? Simplificação. No sinal de vezes, é o de cima com o de baixo. E o de baixo com o de cima. Na igualdade, vai ser o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Tem que saber disso, velho. Sinal de na simplificação, sinal de vezes, o de cima com o de baixo e o de baixo com o de cima. Como assim, ó? O de cima com o de baixo. Deixa eu trocar de cor para não misturar. E o de cima com o de cima. Sinal de igualdade. Olha o sinal de vezes, vermelhinho com vermelhinho, sinal de igual.
o verde com o verde. Só que ainda dá para simplificar. Quem dá para simplificar? Agora o azul com o azul. Por 3, esse dá 1. Por 3, esse dá 36. Olha para mim. Muita gente diz, certo? Henrique, como é que tu faz para saber se dá para simplificar? Pessoal, vê só. Primeira coisa, o que vai te ajudar muito a simplificar seriam duas coisas. Primeira coisa, lógico, 3 coisas. Primeira coisa, a regra. Tu tem que obedecer a regra da multiplicação e da igualdade, lógico. Segunda coisa, tu tem que obedecer a tabuada, te ajuda muito. Esse cara está na tabuada de tal, esse cara está na tabuada de tal. Então, se um está na tabuada de 7 e o outro também está na tabuada de 7, divide os dois por 7. Simplificar é dividir 2 números pelo mesmo, certo? Se um dividiu por 5, o outro divide por 5. Se um dividiu por 10, o outro divide por 10. Então, tu vai simplificar. O que é? Dividir os 2 números pelo mesmo número. Tu vai reduzir isso aí. Agora, também, o que te ajuda mais seriam os critérios de divisibilidade. Critério de divisibilidade, qual seria? Quando é que o número é divisível por 2? Quando é par. O número é par quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, se o número é par, ele é divisível por 2. Se o número é divisível por 2, você pode simplificar o primeiro por 2 e o segundo por 2, certo? Quando é que o número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos dá um número divisível por 3. Então, só é você somar os algarismos e ver se ele dá para dividir por 3. Quando é que o número é divisível por 5? Quando terminou em 0 ou em 5. Terminou em 0 ou em 5, é divisível por 5. Então, só é tu simplificar, ó, divide esse por 5, divide esse por 5 e já reduziu. Ainda dá para simplificar, divide, até não dar mais. Quando não der mais, aí tu para e procura outro número. Aí continua a tua conta. Olha para cá. Por exemplo, o 108. O 108, qual é a soma aqui? Ó? 1 mais 0, 1 mais 8, 9. Deu 9. 9 é divisível por 3. Logo, dividir por 3, dividir por 3. Deu 1. E aqui deu 36. Logo, ficou 36 é igual a 10i. Certo? Sobrou um 10 aqui. Logo, deixa eu puxar para cá. E vai ser 36. Se o 10 está multiplicando, passa dividindo. Dividido por 10. Que vai dar 3,6% ao o quê? Se a taxa está em meses, então ao mês. Essa é a minha taxa. Fiz a primeira parte até aqui, ó. Lê pensando em matemática, você não lê a questão toda, você lê a parte que precisa. Então, bora resolver a segunda parte. Quanto renderia? Calma, tu vai aplicar de novo. Juros, capital, taxa e tempo. Quanto renderia quem? O valor que tu aplicasse. 100 mil reais. Em 12 meses. A uma taxa 0,1% maior do que a primeira. Olha para cá, ó. 0,1% maior do que a primeira. Então, na verdade, vai ser 3,6 mais 0,1, que vai dar 3,7% ao mês. Antes de jogar, a taxa está em mês, o tempo está em mês, filé, só joga na fórmula. Qual é os juros? Juros, NECIT sobre 100. Juros é o que eu quero.
capital é de 10 mil, a taxa é de 3,7, o tempo é de 12 sobre 100. Eu corto aqui, ó, 0, 0 com 0, 0. E vou fazer, ó, 100, 100 mil, tá faltando um zerinho aqui. 1000, não é isso? Vezes 37 sobre 10, vezes 12. Aí o cara diz, de onde saiu esse 10 aqui, Henrique? De onde saiu? Calma aí. Esse 10, esse 0, saiu de uma casa depois da vírgula. Então, se caso você tenha aqui, olha aqui para cima, se caso aparecer 0,37, tem quantas casas depois da vírgula? 2. Então, 37 sobre 100. Se caso aparecer 0,00005, é automático. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5. A quantidade de casas é a quantidade de zero. Olha para mim aqui, olha para mim. Pessoal, vê só. Toda vez que você quiser transformar um número decimal em uma fração, sempre você vai fazer isso. Você vai pegar, você vai contar a quantidade de casas depois da vírgula e vai colocar a quantidade de zeros. Se tem 0,125, não tem 3 casas, e são 3 zeros. A quantidade de casas depois da vírgula vai representar a quantidade de zeros. Se caso tiver 10 casas, 10 zeros. A quantidade de casas depois da vírgula é a quantidade de zeros. Só isso. Transformou em fração, graças a Deus. Porque tu se livrasse, certo, do número decimal. Tu se livrando do número decimal, tudo facilita. Bora voltar para a questão? Vê só, como facilita, você pode cortar o 0 com esse 0. E cortando o 0 com esse 0, só vai ficar 12 vezes 37 vezes 100. 12 vezes 37, 444. Vezes 100, 44.400. Esse é o resultado. Que letra? C. Pronto. Agora bora para uma outra questão. Essa questão agora, certo? Eu considero trabalhosa e todas as questões que a gente vai trabalhar agora, certo? Não só essa, todas as 10 são questões muito maliciosas, só que você vai ver que não é coisa de outro mundo. Essa a gente demorou mais um pouquinho porque estava começando, estava tendo a ideia do assunto, só que você vai entender direitinho. Bora começar, bora para a questão. Deixa eu apagar aqui. Essa não, vou para essa. Terceira questão. E por que tu pulasse a segunda? Calma, porque a segunda é uma regra, certo? E essa regra eu não quero trabalhar agora. Deixa tu pegar, ficar bem afiadinho, a gente faz o quê? Trabalha direitinho com ela, certo? Bora para a terceira questão, olha para cá. Um capital qualquer, empregado a juros simples, de 10,5... Calma, não embale não. Juros o quê? Simples. Se é juros simples, juros, capital, taxa e tempo. Um capital qualquer empregado a 10,5% ao mês produzirá um rendimento igual a 70% do seu próprio valor. Se fica aplicado durante... Pessoal, olha para cá. Primeira coisa.
Essas questões, quando tu pega aí, primeira coisa, quando ele faz uma relação entre capital e juros, cuidado nisso aí. Toda vez, quando você não tem um número e porcentagem, pense um número, qual número tu vai pensar? 100, certo? Comecei com um número, sempre esse número vai ser 100. Aqui nos juros simples, certo? Você vai fazer assim, quando você não tiver o número, você pensar em algum número, o que é que você vai fazer? Você vai começar com capital R$100, certo? Então, você tem 100 e se acontecer alguma coisa com esse capital, você vai e aplica, certo? Se baseando sempre em 100. Cuidado. Eu não estou dizendo, quando você pegar uma questão, por exemplo, assim. Olha, são 4 letras. Eu te dei os juros, não te deu o capital, te dei a taxa e te deu o tempo. Calcula o capital. Esse caso não. Por quê? Esse caso eu já estou te pedindo o capital. Se tu diz que é 100, não tem nem graça fazer a questão. Certo? Então, na verdade, tu só vai usar o capital igual a 100 quando ele fizer uma relação entre o capital e a taxa. E os juros, foi mal. Quando ele fizer a relação entre o capital e os juros, sempre você vai trabalhar com 100. Então, não sabe quem é o capital, só que o juros foi 1/3 do capital, foi a metade do capital, foi o triplo do capital. Tranquilo. Então, o juros inicial, eu não sei, só que eu sei que o capital foi 100. Agora sim eu consigo achar os juros. Se eu tenho um capital igual a 100, eu tenho como achar os juros. Então, você vai atribuir um valor para o capital para fazer a relação com os juros, que é o que ele está dando. É muito mais fácil do que você fazer assim. Olhe para cá. O capital C e os juros 70% de C. Então, 70% de C. Juros, calcule o tempo, né? Juros não é C sobre 100? Juros vai ser 70% de C. O capital vai ser a taxa 10,5, o tempo T sobre 100. Vê que coisa difícil. Tem 2 letras aqui embaralhando, vai terminar você errando. Para não ter perigo, apaga tudo. Quando você não tem um capital, sempre 100. Quando não tem um capital, sempre 100. Quando não tem um capital, sempre 100. Não esqueça disso, certo? Por favor, olha para cá. Um capital qualquer empregado a juros simples a uma taxa de 10,5% ao mês. 10,5% ao mês. Produzirá um rendimento igual a 70% do seu próprio valor. Pessoal, esses 70% do seu próprio valor é 70% de quem? Não é do capital? Se é 70% do capital, quem é o capital? Tu não conhece, então vai ser o quê? R$100. Se os juros é 70% dele, vai ser o quê? R$70. Em quanto tempo? Vê como ficou fácil. Juros é CIT sobre 100. Logo, os juros é 70. Capital é 100. A taxa é de 10,5. 10,5. O tempo é de T sobre 100. Vê como facilita. Você já pode cortar o 100 com 100. Esse 10,5, aqui, ó, tem uma casa depois da vírgula, não é isso? Então, vou colocar ele sobre 10 para me livrar dessa vírgula. Então, vai ficar aqui, ó. 70 igual 105 sobre 10 T. Aí tu vai começar a simplificar. Quanto dá para simplificar? 70 e 105. Henrique, por 5 dá. Só que por outro, por 35 dá 2. Por 35 dá 3.
2 vezes 10 e 3t vezes 1. Então, 3t é igual a 20. Logo, t é igual a 20 dividido por 3. E 20 dividido por 3 vai dar o quê? Cuidado, que eu estou em que unidade? Meses. Então, 20 terços meses. Aí tu faz uma regrinha de 3 para transformar. Aí o que é que acontece? Um mês tem quantos dias? 30 dias. Certo? Só que eu não quero 20 terços de mês. 20 terços de mês representa quantos dias? Pessoal, olha para mim, vê só. Toda vez que tu pegar uma questão e tiver dúvida, Henrique, eu vou transformar como de meses para anos, de dias para meses, de anos para dias. Pessoal, toda vez, regra de 3 simples. Tu transforma e com ela tu já sabe se vai multiplicar ou se vai dividir. Eu gosto de jogar na regra de 3, que não tem perigo do aluno errar. Certo? Olha para cá. Quando ele diz 20 terços de mês, 20 terços de mês já está em mês, pô. Então só está pedindo um dia. 1 vezes x, x. 20 terços vezes 30. Corta aqui, dá 10. 10 vezes 20 daria o quê? 200 dias. Pronto, pessoal. Agora vamos para outra questão. Só que com isso aí, você já aprende. O que é que eu disse agorinha para vocês? 4 regras. Uma você já sabe. Que regra, Henrique, que eu sei? Quando você não tem um capital, o capital é 100. Toda vez que ele fizer uma relação entre o capital e os juros. Lembrando, quando não tem um capital, o capital é sempre 100. Lembre-se disso. Não tem um capital, o capital inicial é sempre 100. Pronto. Agora vamos para uma outra questão.